Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Segurar. Meu nome é Vinícius Firmino, sou especialista em plano de saúde no mercado de seguros e eu tô aqui agora com a minha host, Lari. Se apresente, por favor. Eu sou a Larissa Lopes, estou muito feliz por mais um episódio, é um prazer estar aqui e quero começar falando desse casal maravilhoso, sócios na vida, inclusive. A gente está aqui com a Raquel, que inclusive tem 17 anos de experiência, então peraí, para tudo. Que 17 anos de experiência a gente não fala só num capítulo do podcast, não. Ela é mãe, ela é empresária, ela tem uma corretora de seguros, inclusive chamada Capitão Seguros, então se você quiser consórcios, vendem toda essa área de investimento em consórcio, a gente vai falar um pouquinho sobre esse alavancamento empresarial que você pode fazer de patrimônio, de tudo. E é um prazer ter você aqui com a gente, viu, Raquel? O prazer é todo meu. Vamos bater esse papo, conversar bastante, tirar dúvidas. Estou aqui à disposição. Prazer. Maravilha. E ó, nós também estamos aqui com o sócio dela, tanto na vida quanto nos negócios. E ele é pai de 3 também, que não é mole. Imagina assim, eu não sou pai ainda, mas eu imagino que de 3 já é uma responsabilidade, né? Não é mole não. 17 anos também no mercado de consórcio, aí atuando. Também sócio da corretora Capitão. Gente, me ajuda a receber o Denis Azevedo. Seja muito bem-vindo. E apresenta aí um pouquinho pro pessoal te conhecer melhor. Obrigado. Bom, vocês já falaram bastante da gente, né? Deu um resumo bem legal. Nós já estamos no mercado há 17 anos, nos conhecemos no início das nossas carreiras e a gente vem atuando aí no consórcio, se especializando cada vez mais, trabalhando da melhor forma para poder ajudar o cliente a realizar o sonho dele. E, assim, é uma realização, né, Raquel? Tanto pessoal quanto profissional. Você vê que você consegue ajudar uma pessoa a realizar um planejamento. É bem bacana. E essa palavra planejamento é tão em alta, né? Pensando como a gente coloca a taxa de juros no Brasil e toda a nossa situação econômica. E eu queria perguntar para vocês alguma história desse primeiro cliente, ou de alguma história que marcou a história da carreira de vocês, de como essa venda de um consórcio pôde realizar o sonho de algum cliente de vocês. Nossa, que pergunta de cara. O negócio ficou sério! Gostei disso. Tem várias histórias. Começa a pensar Conta aí. do Orestes. Orestes, maravilhoso. Esses dias a Raquel chamou um cliente, né? Você contemplou, vamos fazer um vídeo e tal. E ele foi fazer o vídeo, eu tô gravando. Ele falou assim, Raquel, eu achei que você tinha me colocado numa furada, viu? Eu falei, essa baixinha me colocou na furada. Que isso? Aí eu fui contemplado e me tirou do aluguel. Nossa, foi a melhor coisa da minha vida. Da minha Gente, vida, que coisa linda. Quantos anos, mais ou menos, o Orestes? Orestes, hoje, eu falei, Orestes, eu já tô vendendo para os filhos dele, que na época que eu vendi, ele já quitou o imóvel, enfim, já fez outros. Mas na época que eu vendi, os filhos dele eram 8, 9 anos. Olha Hoje isso. já estão com filhos já. Ele já tem netos. Aí eu falei, Orestes, essa relação já está passando de geração em geração, que bacana, tal, vamos gravar um vídeo. Porque ele foi sorteado no consórcio. Nossa, coisa linda. Inclusive, depois a gente vai contar para vocês como que faz para ser sorteado ou como funciona para contemplar um consórcio. Porque é a dúvida de muitos telespectadores, né? Isso. E ele foi sorteado. Foi sorteado Caramba. em 2 anos, saiu do aluguel e comprou o imóvel que ele estava morando de aluguel. Ai, que lindo! Nossa, Que que era o legal. sonho da vida dele, comprar o bonitinho. imóvel que ele Orestes, que estamos tinha muito alugado. felizes por você. Você sabe que a gente fala hoje, inclusive em muitas reuniões aqui do escritório, a gente fala sobre o top 5 do desejo do brasileiro. E dentro desse top 5, a gente tem o sonho da casa própria, né? E que, inclusive, no nosso top 5 também tem a história do plano de saúde, que é o Verdade. carro-chefe aqui da nossa operação. E como a gente vê que vender um seguro, vender um consórcio, muda história. A gente está falando da família, a gente está falando da família do Orestes, que sempre vai ser marcada pela Raquel. Por aquela Isso. venda que ele achou que era furada e nunca foi, porque consórcio é uma benção. E hoje os filhos estão comprando, Entendem, né? né? É tão bom que os filhos nos procuram, né? Porque o pai vai lá e fala, viu, faz, é muito bom, mudou a nossa vida. Que legal. E ele usa o próprio exemplo dele para trazer isso. Isso é muito bacana. Não, muito mudou legal. essa história. E até aproveitando, você quer conhecer a história do Orestes, está lá no nosso Instagram. Legal. @Capitão Consórcios. Tem a fotinho lá Tem do lá. Orestes, Tem ele um vídeo contando. dele é bem legal. Olha O vídeo isso, dele que falando. coisa linda. Que legal. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o arroba deles, vai lá conferir. A gente também vai conferir a história do Orestes. Que legal. E hoje na verdade, eu tava comentando o assunto do podcast, aí uma colaboradora nossa, Giovana, que ela vai assistir, ela falou, nossa, eu tipo sei o que é um consórcio. Mas fala pra ele, pra explicar, já que eles são especialistas,
Explica pra mim e para as pessoas também que não sabem o que é um consórcio de uma forma que a pessoa entenda. Ela falou, para quem é leigo no assunto, possa entender. Então, assim, a pergunta seria essa: o que é um consórcio de fato? Quem quer responder? Vai, Posso ir? pode ir. Ó, normalmente, hoje já está bem ultrapassado, mas normalmente a gente usava o exemplo de pizza. Legal. Imagina que nós aqui queremos comprar uma pizza, só que você fala, pô, Denis, eu não tenho dinheiro para comprar uma pizza inteira. O que a gente pode fazer? Uma pizza quanto custa? R$100? Vamos cada um colocar aqui 25. A gente divide entre 4 parcelas, então coloca aqui R$25 cada um, a gente tem dinheiro de uma pizza. A gente pode fazer um sorteio entre nós. Vamos pensar que fez o sorteio e a Larissa foi contemplada, foi sorteada. Essa pizza ela vai para ela leva para casa dela mês. no primeiro mês. No segundo mês, todo mundo coloca de novo a parcela. Vai fazer um sorteio só entre nós três aqui. A Larissa continua pagando. Continua pagando. E aí a gente vai liberar a pizza para você, uma para Raquel e uma para mim. Nossa, Ou que seja, exemplo bom. Nossa, esse exemplo é muito bom. é um exemplo bem Beabá, bem mas é muito lúdico. legal. Porque assim, hoje no Nossa. consórcio a gente tem outras modalidades que a gente pode antecipar o sonho, que é através do lance, tem o sorteio, claro, mas tem um lance. Então tem toda uma forma de estratégia de trabalhar para cada cliente. Mas esse exemplo é só para a gente ter uma ideia do que é. Legal. É a gente fazer uma divisão, uma contribuição por pessoas para a gente atingir o objetivo, que é, no caso do imóvel, do automóvel, eu usei uma pizza, mas a gente é só para ser mais lúdico, né? E é o mesmo pensamento do mutualismo do seguro como um todo, né? Então, toda a nossa contribuição, então, dessa pizza aí, nós 4 estamos ali. Esse mês é você, mas mês que vem sou eu. Então, a gente vai contribuindo para esse porquinho ali, né? O porquinho Todo do mundo consórcio. chega no objetivo sem precisar de dinheiro de financiamento, de bancos. E essa é a pergunta que eu queria te altíssimo. fazer. A pergunta que não quer calar. Eu sei a resposta, mas eu sei que você é especialista. Vale mais a pena consórcio ou financiamento? Os números provam, aí não sou eu que estou dizendo, Sim. embora seja especialista, mas eu costumo falar que até papagaio fala. É verdade. Então eu gosto de falar de números. Os números mostram que o consórcio é infinitamente mais Melhor do que o vantajoso com relação ao financiamento. Só para se ter uma ideia, vamos falar aqui da questão de imóvel. Consórcio hoje, a média de taxa anual é de 1% para imóvel. Caramba. Um financiamento é de 10% a 13%. Agradecendo a Deus com muita oração. Exatamente. E se você colocar aí, vamos colocar 10, não é 10, é mais, mas para facilitar o cálculo, 10% ao ano. A média do brasileiro para financiamento são 30 anos. 10 vezes 30, 300% de juros. E isso vai pagar aí 3 imóveis. 1 para você e 2 para o banco. Caramba, isso dá um É bom simples pitch, hein? assim. A gente com certeza vai... Ó, Porque isso é incrível, eu não sabia dessa informação. E eu vou aproveitar a oportunidade até para dar um recado para o nosso público. Por favor. Nós, com esses 17 anos que nós temos de experiência, nós costumamos trabalhar pensando em consultoria, que é entender qual momento você está. Tem Legal. clientes que o consórcio não vai adiantar e o financiamento é a saída. E como tem os clientes que o financiamento ele vai pagar 3 imóveis. Então a gente vai entender qual que é o momento que você tá para direcionar você para o melhor produto para realizar o seu objetivo. Sim. Porque tem produtos para todos os perfis. Aí basta você colocar no papel lá e ver o que você quer pagar mais. Você quer pagar mais para ter o imóvel na hora ou não? Eu quero fazer um planejamento e economizar nos juros. Faz todo sentido. A gente mesmo, como família, a gente adquiriu o consórcio há 1 ano. E não é o nosso objetivo agora, mas para troca de carro ali no momento futuro, que é isso, é uma estratégia de deixar ali esse dinheiro. Inclusive, foi uma promoção que a Porto fez, imagino que vocês saibam, mas ela diminuía o valor de parcela, Isso. né? Então, quando eu fosse contemplada, seja por sorteio ou por lance, a parcela vinha para o valor original. Então, esse valor de 40% eu consigo investir em outras fontes ali da família, tenho ali um consórcio, e na hora de escalar o patrimônio é muito mais fácil, né? Para esse momento. Então, faz todo sentido. A gente sempre tem uma carta de carro. A gente sempre está trocando de carro com parcela bem baixinha. Por quê? Eu sempre tenho uma carta que vou pagando. E aí, sorteou a carta, eu pego o carro que eu já estou, vou lá, entrego o carro e mais a carta. Eu sempre estou trocando de carro, sem juros, Eles com não iam parcelas fazer. baixíssimas. Coisa linda. Inclusive, tem um vídeo também que a gente fez. Acabamos de trocar de carro
Inclusive, o carro nem tá com placa, tá aí na frente. A gente postou antes de ontem o vídeo, né? Isso, que fala A um gente pouquinho acabou de da trocar, nossa a gente foi estratégia. contemplado em 3 meses através do lance, e assim, dentro de uma programação. Então, assim, se você for pensar, é igual a ideia que você falou, o exemplo que você trouxe é bem legal, porque às vezes o cliente não entende que o seguro que a gente paga hoje é uma ideia de pessoas juntos. Isso. O cliente ele não conhece, ele acha que ele pagou e, É. eu tô comprando um produto, mas não é bem assim, a gente Sim. sabe, né? Então, assim, a gente fez o consórcio, foi lá, foi pagando, contemplamos. Nesse caso, a gente pensou em alavancagem, porque a gente pegou o dinheiro do carro antigo para poder colocar para investimento, e esse daí a gente pegou para pagar com um prazo bem grande, né, Raquel? E colocando pouco dinheiro. Então vai depender sempre, voltando naquilo que eu já falei, do momento de cada um. Vocês, Legal. vocês fizeram a ideia do carro de vocês, pô, tô pagando uma parcelinha, mas na hora que contemplar, você fala, poxa, e agora? Eu troco de carro, pego mais conforto para minha família, ou não, de repente eu compro um carro, o que eu tô pagando hoje eu vou vender e vou colocar o dinheiro no investimento, e esse dinheiro vai pagar a parcela do meu consórcio, então você coloca o dinheiro para trabalhar para vocês. É isso. Já Gente, isso é inverte, muito né? uma estratégia. Você sabe que o Eu consórcio ia começou falar no de- Brasil em 1960. Olha que loucura. E aí, nessas pesquisas que eu fiz, falam assim, que o Brasil começou a receber as indústrias automobilísticas e o consumidor não tinha dinheiro para crédito. Então, ele não tinha como comprar o carro, mas tinha um sonho. E aí veio o consórcio e, vem cá, eu salvo a sua vida. Eu vi um vídeo do Pablo Marçal, não sei se vocês sabem, mas ele falando sobre a questão dos imóveis que ele compra através de consórcio de imóvel, no Sim. caso. Aí eu queria entender, porque na explicação não fica claro. E aí eu vi que muita gente, até nos comentários, falando, gente, eu não entendi essa conta. Aí como você, não sei se Ele vocês já alavanca, viram. né, o Ele patrimônio. falou, eu consigo Isso. alavancar muito meu patrimônio com consórcio. Isso. E aí eu queria entender, como é que é isso? É, porque tem gente que acha que consórcio só compra quem é de classe mais baixa, o que não é verdade, né? Não. Então vamos desmistificar isso pro público. Muitos empresários, quem sabe lidar com dinheiro, não vai pagar um imóvel, um automóvel à vista, porque dinheiro faz dinheiro, ele pode... Sim. A metade do valor paga a outra metade e no final ele tem o carro ou a casa quitada, o valor investido e o rendimento que pagou a diferença. Ou seja, olha isso, olha entendi. isso, que é o que ele faz. Legal. O Pablo Marçal, né? Sim. Faz a alavancagem patrimonial através do consórcio. Então ele vai lá, faz. Ele tem 2 estratégias. Ele faz cartas para ir pagando. Saiu no sorteio, ele vai lá e compra o bem. E aí aluga esse imóvel. E quem paga A o parcela. aluguel, O inquilino. o imóvel, é quem vai morar, né? Sim. Quem vai usar o imóvel, no caso. Porque ele faz isso para sala comercial, enfim. E ele faz também a alavancagem patrimonial, que ele vende, ele Dentro Vem- do grupo dele, ele compra Isso. o consórcio e dentro do grupo o CNPJ compra o imóvel do outro. E aí ele acabou de contemplar uma carta, ele comprou, normalmente ele compra à vista por uma empresa, o dinheiro à vista pagando barato, ele contempla o consórcio e compra esse imóvel dele mesmo e o dinheiro volta para ele. Ou seja, a carta ainda não Gente, entendeu? Não, eu entendi, eu tô chocada. Tá? Eu meio que entendi, mas explica esse de novo aí, Vamos que eu lá. achei... Ele tá dizendo assim, ó, o Denis é o Ó, Pablo. Vamos pensar que nós somos um grupo aqui, certo? Sim. E nós temos o dinheiro para investir. Vamos pensar que você tem agora 5 milhões para você comprar de imóvel. Vamos pensar aqui nessa região que a gente está aqui no Tatuapé. Se você começa a procurar oportunidades, você vai lá e fala com 10 corretores, fala assim, ó, eu compro qualquer imóvel à vista que esteja abaixo do valor de mercado, que o preço do metro quadrado seja X valor, eu determino isso. Legal. Então, quando os corretores eles têm uma oportunidade, fala assim, pô, Vinícius, estou com aquele imóvel, com aquele valor de metro quadrado. Você, tá aqui, ó, pagou. Só que nesse intervalo, você já tem um consórcio que você está pagando. Para quê? Para quando contemplar, você comprar com o consórcio esse imóvel que você pegou com um preço bom. Sim. Ou seja, você vai usar o consórcio para comprar esse imóvel, o dinheiro volta para você. E você que usa esse dinheiro para fazer vários outros investimentos. Vários Você outros fica investimentos. com o imóvel e com o o dinheiro. E o segredo, Barato, o pulo dinheiro do gato barato. é, eu coloco loucura. esse imóvel que eu tô comprando para alugar. Ou seja, quem vai pagar esse imóvel para mim é o inquilino. Isso. Então essa parcela é quitada pelo próprio inquilino. Gente, fantástico. Por isso que rico fica, Fica cada vez mais rico. Isso. É porque E, entende. infelizmente, o pobre fica cada vez mais Mais pobre. pobre, é Porque verdade. lembra aquela conta, né, do financiamento, que você paga 3 imóveis, um para você e 2 para o banco? Você fez patrimônio para quem?
Tem um outro vídeo bom dele, né? Que ele fala isso. Ele fala assim, ó, eu para construir uma casa de 500 mil, eu gasto 500 e vendo por 1 milhão. Só que você que vai comprar essa casa de mim, você vai usar a entrada, aquela casa de 1 milhão vai virar 2 milhões para você. Por que que você não pega esse dinheiro e você não constrói a sua casa? Nossa, é verdade. Porque você pode pegar esse dinheiro, entra num consórcio aí de 500 mil, em vez de dar entrada no financiamento, você dá um lance para contemplar, pega esses 500, compra o terreno e constrói a sua casa. Você sabe que eu vi um vídeo no TikTok e falava exatamente isso, a diferença que era nos Estados Unidos, e eles faziam esse modelo, e essa pessoa que contemplava os consórcios, ela comprava as casas e alugava pelo Airbnb, que dá para ganhar, às vezes, muito mais que o aluguel de uma casa mensalmente, e a menina já tinha 5 apartamentos dentro do mesmo prédio com 23 anos. É, E ela pagava ali. Então você vira milionário em um movimento. isso. E o seu Nós dinheiro temos faz isso. dinheiro, o seu dinheiro faz dinheiro, Ó, o seu dinheiro faz dinheiro. Nós temos hoje uma administradora, não vou falar o nome dela para não puxar sardinha, porque nós temos algumas parcerias, mas ela trabalha com esse tipo de investimento que chama de alavancagem. Porque hoje quando você tem uma pessoa que tem um sonho, ela vai entrar, vai fazer o consórcio, ela vai querer contemplar, porque ela precisa comprar o seu imóvel. Mas quem já está com a sua vida, seu patrimônio formado, ele pode alavancar de que forma? Você comprar um consórcio pagando metade da parcela. Então você vai lá, vamos chutar alto. 4 anos, 48 meses. Você vai pagar meia parcela em 48 meses e quando contemplar, você pode comprar o imóvel e alugar, ou essa mesma empresa ela tem parceria com uma outra empresa que faz como se fosse um Airbnb. Você compra e deixa para o pool de imóveis fazer essas locações e o dinheiro que você vai receber é maior do que um aluguel, onde você paga a parcela e ainda te sobra um capital para você já fazer outra carta e trabalhar dessa mesma forma. Tudo isso dentro da administradora, eles cuidam de tudo, né? Eles te direcionam em tudo. Esse cliente para Cara, que tudo. fantástico. E né? o legal disso é que assim, essa empresa ela só faz isso para quem é do consórcio dessa Grupo ali, parceria. né, dessa parceria. Dessa parceria. É como se fosse essa empresa ela é uma administradora de apartamentos para locação. Caramba, incrível. Então é bem legal. Não, Bem e você legal. vê como é que isso está muito atrelado à mentalidade, né? Eu tava antes de ontem em um evento, e aí um rapaz foi lá na frente, um senhor, na verdade, seus 50 anos de idade, e aí ele tava contando que ele é policial civil, ele ganha 12 mil reais por mês, e aí ele falou que ele já é policial, acho que há 30 anos, só que aí o momento que ele decidiu mudar de vida foi o seguinte, a filha dele, há 2 anos atrás, descobriu um câncer e morreu. A menina com 20 e poucos anos. E aí na hora que ele recebeu a ligação do hospital, falando assim, ó, o senhor precisa comparecer aqui. Aí ele falou, não vou comparecer, me fala, ela morreu? Aí o cara falou, infelizmente ela veio a óbito. Aí na hora, ele abriu a conta dele e não tinha R$ 1. O cara ganha 12 mil reais. Aí ele falou que tava com um imóvel financiado, que por conta, na época da pandemia, os juros lá, que é por conta de materiais, né? Foi lá em cima, porque o imóvel tava na planta, não tava conseguindo pagar, então tava gerando juros ainda. Tava com o carro financiado, tudo dele era financiado, e aí o cara ganha 12 mil reais por mês, ele não tinha o dinheiro para enterrar a filha. Olha isso. Meu Deus. E aí ele falou que aquele momento foi a hora que ele olhou e falou assim, Deus, por quê? Porque aí ele começou a olhar, porque o cara é tão bom e tal. E aí os delegados que ele já tinha trabalhado ligou e deu dinheiro, nem emprestou, deu dinheiro para poder enterrar a filha. E ali naquele momento que ele decidiu mudar de vida, e hoje o cara já tem um patrimônio, ele tava contando que ele comprou uma mentoria à vista de 70 mil reais. E aí, mas assim, olha como a questão, muita gente acha isso, que não é o dinheiro. Não, porque você ganha muito dinheiro. Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. É isso. É o quanto Sim. você sabe Não se usar o teu planeja, dinheiro. né? Exato. Você sabe que um ponto que você falou, o quanto o seguro ele muda histórias, porque um seguro de vida que custa R$ 100 no ano resolveria a vida dessa família. Um seguro funeral, né? Como é triste. Inclusive tem embutido nos consórcios o prestamista, que é uma cobertura que se esse titular do consórcio vier a falecer, esse valor é quitado, assim como em financiamento. Mas Isso. como o seguro muda a história? Se você parar para pensar que essa menina, ela poderia ter recebido. Tem indenização de doenças graves. Em vida, ela poderia ter recebido. A questão do funeral. E quanto custa isso por ano? Então, como é importante a saúde financeira do nosso cliente como um todo e levar a sério. Então, você sabe que meu primeiro salário, quando eu tinha 18 anos,
E aí foi um investimento péssimo, não façam isso, mas o que eu fiz, o correntista do Itaú, eu falei, vou fechar um pique, porque eu preciso guardar dinheiro, e é engraçado porque todo mês eu pagava Mas esse o que é pique? pique é um, é um Acho que projeto. só a galera em São Uma Paulo que sabe. capitalização. É Que no Rio- terrível. Pique é um produto do Itaú de capitalização, que rende muito pior que a poupança. Não faço, é terrível, é terrível. E aí, do outro ponto, eu fiz uma previdência. Eu lembro que eu fiquei 4 anos pagando essa previdência, cansei e falei, peguei todo esse dinheiro e fui com a minha irmã pro Chile. Vamos viajar? Vamos viajar com esse meu dinheirinho da previdência. O que eu tô falando pra vocês? Se a gente colocar ali no jovem, hoje a gente tem tantos jovens que começaram a trabalhar, você separa 300, 400, 500 reais de parcela, você pode mudar a história da tua família. Você pode ser o primeiro da tua família que compra um imóvel próprio. Então, assim, lembrem que o planejamento financeiro, gente, ele muda histórias, né? E aí os teus filhos não sofrerão mesmo que você sofreu. Porque Exatamente. você já levou eles para um novo patamar, né? Impacta Exatamente. gerações. Olha Impacta. que loucura, né? É muito forte. É muito forte. É muito pensar forte. nisso. E E esse o que- cara aí, imagina, né? E o Vinícius falou tudo. É a É mentalidade. mentalidade. Tá tudo na mente. Se você se programa, busca conhecimento. Não, peraí, eu não quero ser. Isso vem mudando, mas ainda assim, a maioria dos brasileiros, a compra do imóvel é através do financiamento. Consórcio que deu um boom, assim. últimos Vem anos. Agora, uma né? crescente, né? Mas nos últimos 5 anos cresceu absurdamente, coisa de Sim. 50%. Graças A a procura, Deus. muito, gente, muito. Tá bombado. Hoje as pessoas procuram vocês, né? Diego? Sim. Sim. Não, antes era o Antigamente, o corretor, corretor o que tinha que ir atrás. consultor procurando cliente. É. E hoje as pessoas chegam até vocês, Por né? quê? O conhecimento está chegando. E o cliente indica o outro, né? O tempo que nós temos hoje, os clientes eles procuram nosso trabalho por indicação. Ó, procura lá o Denis, a Raquel, porque eu consegui comprar através deles. Então, assim, a indicação hoje ela É uma concentração. bem grande. Você sabe que na minha família, a minha mãe, a segunda casa dela, que enfim, foi um valor de patrimônio enorme, foi através do consórcio. O primeiro carro da minha irmã foi através do consórcio. E o casamento da minha mãe, meu pai biológico faleceu, minha mãe casou novamente, ela foi contemplada no consórcio. 6 meses depois, esse dinheiro caiu na conta. E um casamento, assim, dos sonhos de princesa foi pago pelo consórcio. Então, assim, o consórcio mudou a nossa família como um todo. E é muito louco como você consegue esticar o teu patrimônio pagando lá R$1.500, R$1.000. Óbvio, quando a gente está falando de uma carta alta, mas tem cartas muito mais baratas. Sim. Sim. Eu sei que vocês não citando marca em si, mas A partir de 350 R$300, reais. olha isso, R$350. Para Gente, imóvel ou automóvel. gente, Caramba. é aquela pizza, tá? Aquele McDonald's. É só guardar que tem como, né? Se você Não, e trazer tem até- consciência pro seu dinheiro, você vai Tem conseguir. até um conhecido nosso que pegou um consórcio. Lembra? E no segundo mês, o terceiro foi contemplado, só que ele tinha esquecido de pagar. A gente teve uma história dessa e como tava inadimplente, Passou pro próximo. passou pro próximo. Não, tem outra história engraçada. Essa não foi engraçada, tadinho. Né? Tadinho, não. Tadinho não, porque faltou organização financeira. Avisamos. Isso, Ah, tem não, essa vai, parte tem esse também. ponto. Fica aí gastando com o E ele tá Burger até King. entre nós aqui. A galera não vai ver, mas você já sabe. Então Ele já sei acabou quem de é. fazer assim, ó. Pra mim. Eu e o Denis, tudo. Nós tivemos a sorte de conhecer o consórcio muito novos, né? Então a gente já iniciou a vida financeira em um Legal. produto, em uma opção maravilhosa. Então tudo nosso é consórcio. A gente já tem imóveis que na estratégia lá do Marçal, né? Aham. Que a gente só pagou 30 e poucos % do imóvel, o restante do imóvel, quem pagou é o inquilino. Quem pagou, e já está até quitado. O imóvel que a gente mora hoje é quitado. É pelo consórcio, consórcio. enfim. Que legal. E tem uma história engraçada que o Denis queria comprar uma moto. Raquel, quero comprar uma moto. E eu falei assim, ai, Denis, não acho legal moto, é perigoso. A gente, 3 esposa, filhos né, pra morrendo criar, de Denis. medo. Pelo amor de Se Deus. você não morre, eu te ressuscito pra te matar de novo. Isso. Aí ele falou assim, então eu vou fazer um consórcio. Eu falei, tá bom, ganhei um tempo, né? Vai que ele muda. Ele foi sorteado na terceira parcela. Meu Deus do céu. Olha isso, o universo não conspirou ao seu Eu falei, eu favor. não Mas acredito. normalmente isso acontece mesmo. Eu tenho um caso interessante de um cliente que comprou o consórcio e ele só me falou depois que ele comprou o consórcio para poder enrolar a noiva.
Olha Porque ela queria casar, e ele falou assim, então tá bom, quem casa que casa, vamos comprar o consórcio quando a gente for contemplado. Esperando demorar. E aí ele que foi não. contemplado, acho que na segunda parcela. Sorteado. Só que tava tudo no nome dele. Ele não deixou eu falar pra ela. Ele não deixou. Acho que ele conseguiu ainda ganhar mais 1 ano e meio. A carta contemplada. E aí ele fala assim, se um dia você falar pra ela, eu nunca mais te indico pra ninguém. Aí eu falei, tá bom. Você falar o milagre da cruz, depois de 2 anos. Era 2 segundo. meses. 2 meses. 2 que meses foi loucura. contemplado. Mas e ela, na mandou cabeça dela, 1 ano e meio ali. Mas a ideia dele era assim, ele falou assim, meu, esse consórcio demora mesmo, eu vou fazer aqui, eu vou ganhar 2, 3 anos aí, lá na frente. Gente, nesses 17 anos que eu cada brinco, são história. 17 Nossa, anos cada meus, história. 17 anos do Denis. Então, meu, né? muita São coisa. muitas São histórias. 34 que... É quase nossa idade de experiência. Então tem muitas, a gente ficaria dias contando. Esse mês, um cliente, o Wellington, Wellington. é que a gente chama ele pelo apelido. Aí foi paga aluguel já há muito Ele tempo. fez a campanha que você fez, ele fez meia parcela de Ah, imóvel. legal. Fez Já de paga imóvel. aluguel há muito tempo. O Denis ligou pra ele. Poxa, Wellington, paga aluguel. Enfim, tem a mensagem dele agradecendo. Ele foi sorteado em 8 meses. Tá Olha saindo isso. do aluguel esse mês. Ai, gente, isso é coisa linda demais. Não. Isso é muito E alegria. a de mensagem verdade. dele mensagem. agradecendo. O cara vai "Obrigado lembrar pela todo. força." Ele entra naquela casa, ele deita na cama e fala Raquel e Denis. Com certeza, que coisa linda. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Isso é bem interessante, né? Respondendo a Gi. E eu tenho esses dias até a nossa gerente de RH me ligou e falou: Lari, me explica como funciona o consórcio. Eu expliquei. Vamos explicar aqui pro nosso público. Então a gente tem o caminho A, que é a história da pizza, que é via sorteio. Então acontece um sorteio mensal e ali de uma quantidade dentro daquela cota, né? Daquele número daquele grupo. E a outra forma é o lance. E eu queria pedir para você explicar isso pro público. Como funciona a história do lance? Como que normalmente, se eu der lance e não for contemplado, eu perco esse dinheiro? Aquelas dúvidas, né? Que o pessoal acaba tendo normalmente. Tá. Sorteio pura sorte. Loteria Federal, né? A partir do primeiro mês, o sorteio vai começar a acontecer para alguém. Para acontecer, para você precisa estar no grupo. Só isso. Pagando as parcelas em dia. Então, sorteio, entrou, participou, pagou em dia, tá dentro. Lance. Lance é a estratégia que a gente tem para usar ali todas as ferramentas, que são algumas, né? Por isso que o Denis fala da consultoria, porque a gente olha o cenário do cliente e, igual médico, dá a receita. Ó, a solução é essa. Sim. Enfim, mas falando de lance, lance tem várias estratégias. Primeiro, uma informação importante. O lance só é pago se contemplar. Se não contemplar, o recurso continua com o cliente para ofertar nos meses seguintes, caso ele queira, né? Perfeito. Caso não queira, enfim, é livre. O cliente O lance que é verbal, define. né? Isso. É uma oferta verbal pelo aplicativo ou pelo site. Você digita lá seu lance, contemplou, paga. Não contemplou, o dinheiro continua na conta para ofertar mais vezes. Aí, o lance, ele é a partir de uma parcela. Então, simples assim, sua parcela é 500, a partir disso. E aí, cada um vai ofertar o seu lance de acordo com o seu bolso, né? Tem o lance embutido, que a gente pode usar parte da própria carta para potencializar o lance. E essa parte da própria carta eu vou explicar rapidinho. Se tem uma carta, eu tenho uma carta de 100 mil reais. Eu posso usar, geralmente, em média de 30% que pode usar da própria carta. Então, eu posso usar 30% da minha carta. Já no primeiro mês. Tem cliente que fala, eu preciso pagar um tempo. Não, no primeiro mês você já pode ofertar esses 30%. Só que, a partir do momento que você usa o lance embutido, que é o lance da própria carta, após a contemplação, esse lance sai do crédito e sai da dívida. Então, a carta que antes, o valor da contratação de uma carta de 100 mil, usei 30% da própria carta para lance, eu fico, após a contemplação, eu fico com 70% e minha dívida também cai para 70%. Isso é ótimo. Isso. Esse é o legal. lance embutido. Entendeu? Ele abate ali. Então abate o valor e você ficaria com a dívida de 70 mil. Isso. A Mas dívida- o cara teve 30 mil para poder dar no lance. Então, Isso. você sacou ele, né? Essa ideia é para aquele cliente que ele não quer ficar só no sorteio. Sim. Então você fala assim, pô, Denis, eu não tenho dinheiro para lance.
Mas eu não quero ficar só no sorteio, porque pode demorar. Então a gente tem essa opção do lance embutido para se ele quiser participar, usar uma parte da carta, ele pode. Então ele usa uma parte da carta e joga um pouquinho do dinheiro dele e faz um combo ali, né? FGTS pro imóvel também, né? É isso aí. Caramba, que Tem legal. também o lance fixo. Eu gosto muito dessa modalidade de lance fixo. Eu acho uma estratégia muito bacana porque você acelera a sua chance, as suas chances aumentam muito e você não precisa aumentar tanto seu capital. Como? Geralmente o lance fixo ele é em média de 40%. Do valor da carta. Isso, tem casos até que o lance fixo chega a ser 30%, quase que o valor de embutido. Olha que bom. Ou seja, se o embutido é 30 e o lance fixo é 30, você Não precisa de dinheiro. não precisa colocar Fica do eles bolso, por eles. ou se precisar colocar, é uma parte pequena aí do bolso, e você entra em um sorteio. O que é o lance fixo? É um sorteio somente entre quem oferta aquele percentual. Então, você sai de uma categoria de sorteio lá que você está concorrendo com um grupo e vem para um sorteio muito, muito, muito menor, e as chances aumentam muito, Aumenta descapitalizando, colocando pouco dinheiro do bolso. E então, por exemplo, o cara tem a carta lá de 100 mil e aí seria 30%. Um exemplo, ele vai botar 30 mil. Aí vai ficar ali concorrendo com 10 pessoas, um exemplo. Isso. Não foi contemplado. Esses 30 mil vai pra onde? Volta pra conta dele ou fica lá? Ele nem sai da conta. Ele nem sai da conta. É. O lance ele é verbal. Antes da Entendi. contemplação, o lance é verbal. Você só digita no site ou no Entendi. aplicativo Ah, que legal, a não sua sabia. oferta. A sua intenção é uma intenção de Isso, dinheiro, né? o lance é uma intenção. E no próprio aplicativo ele já vem informando, porque eu olhei esses dias, o meu tava dizendo assim, Histórico, né? mês passado a média de lance foi de 32%. E isso é legal, porque Isso. vai criando para o cliente uma noção Uma de noção- como ele pode. Como aquele grupo está se comportando, E de né? quando ele pode. Porque assim, se ele vê lá que tem 10 pessoas ofertando, ele tem 25 e o menor lance foi 32. Ele fala, pô, mas Não eu acho faz que sentido. mais um mês ou dois já vai chegar no meu percentual. Então ele vai trabalhar de acordo com o que ele tem. Legal. Caramba, que legal. E o bacana é assim, ó. Com o passar dos meses, o consórcio ele é fechado. Então só sai pessoas. Então, com o passar dos meses, aquela galera que tem um capital maior vai saindo, porque contempla o pessoal primeiro o capital maior, e vai ficando a galera do capital menor, do percentual de lance menor. E aí suas chances, obviamente, vai aumentando. Porque né? você não tá brigando com um shark grande ali, né? Você Isso. tá... Ou que tenha um shark grande ou outro, vai contemplando, vai Vai sair, saindo. Vai Vai diluir, saindo. né? Exatamente. Isso é muito legal. E os lances vai diminuindo e tem Que coisa tudo na palma linda. da mão. Uma dúvida, é crime ou é errado a pessoa sugerir um lance e não ter o valor em conta? Não, eu não sugiro, mas Na verdade, não... isso Se for acontece contemplado muito. no lance. Não, isso acontece muito. Isso é uma dúvida, né? Porque assim, que... ó, eu já tive cliente que eu vi lá que ele foi contemplado, liguei pra dar os parabéns, ele falou, não, eu não vou pagar esse lance não. Aí eu falei assim, mas por que você não vai pagar? Ele falou assim, porque eu só tava testando. Meu Ele Deus. achou que aquilo era combinado. Então ele falou assim, vou ofertar o lance. Aí ofertou, não tinha o dinheiro, não pagou. Só que assim, a empresa ela vai ver, quem não paga, ela vai chamando os próximos. A gente chama de segunda chamada. Ah, tá. Então, respondendo a sua pergunta, não tem nenhum problema, Tá. não tem nenhuma penalidade, a pessoa não pagou. Só tira ela da lista e vem Chama pro da próximo. fila. Até Próximo. mesmo porque vocês vão se identificar nessa parte, ó. Quando a pessoa tem muito dinheiro investido, que nem vocês, assim, ó, tem muito dinheiro investido, às vezes Amém, pai. Eu recebo, eu recebo. você vai lá e dá um lance, só que você não se preocupou em saber quantos dias para você resgatar sua É, aplicação. seu investimento é D mais 0, D mais 1. De repente o seu é D mais 5. É, que é o e médio a ali, né? seguradora normalmente dá 2 a 3 dias para pagar o lance. O seu dinheiro não caiu na conta, você não vai ter dinheiro para pagar. É. Você perde. Só que você não fez isso porque você quis. Diferente desse meu cliente que fez para testar. Faz Você- sentido. Aí, Faz o muito que sentido. acontece? Não pagou, a gente chama o próximo. Então, por isso que às vezes você vê lá o lance com 40%, mas quando você vai ver no final, saiu com 28%. Por quê? Porque as pessoas ofertaram o lance, não pagaram e vai chamando até liberar aquele dinheiro do mês. Falando em modalidades, hoje o cliente que compra um consórcio, ele pode comprar então para carro. Fala pra gente quais são as possíveis modalidades desse cliente comprar um consórcio. Automóvel, Tá bom. automotor, náutico, imóvel
Aí, quando a gente fala imóvel, a gente fala de tudo: terreno, construção, veraneio, Olha. residencial, comercial. Tudo. É, Território tem, nacional. né? tem também para cirurgia plástica, Cirurgia plástica? equipamentos de placa de solar. Então, assim, tem Gente, o muita céu é coisa. Pra lindo, né? aeronave, Muita pra, coisa. enfim, barco. Vocês já venderam algum assim muito jet inusitado? ski. Inusitado agora. Algum produto que não é. Tipo assim. Porque o carro-chefe. Quem que vende mais? Carro ou casa? Nosso consórcio. O nosso foco é imóvel. Legal. É imóvel. Legal. Acaba A gente saindo também muito vende mais. muito de carro, carro, Só né? que assim, quando você fala inusitado, assim, é mais o planejamento do cliente. Sim. Porque assim, eu já vendi para cliente que estava levantando um capital para pegar o dinheiro e fazer outras coisas, para viajar, pagar festa. Aconteceu com a gente. Quando a gente casou, eu tinha o meu carro dos sonhos Sim. e a Raquel negociou lá e eu tô com o meu carro, paguei o consórcio, quitei. Ela falou assim: agora eu vou pegar o meu consórcio e vou comprar seu carro. Para quê? Para poder pagar a festa do casamento. Olha. Então, assim, nós não éramos casados, ela comprou o carro, Ele pegamos continuou dinheiro, com Sim, o o carro. carro. E você pegou o dinheiro e pagou o casamento. Ele Isso. mesmo pegou o dinheiro, porque ela foi a compradora. Ele ficou com o gente, carro dos sonhos Mulheres, dele. anotem essa estratégia. Isso é Kel, faz um fantástico. pitch ali, por favor, para as nossas queridas noivinhas. E o legal é que a gente economizou muito com isso. Imagino. Porque assim, a festa dava tanto. A Raquel falou: mas se a gente pagar à vista? Aí a mulher: à vista? Quem que Se eu tem a pagar à vista, né, A normalmente? vista caiu muito o É, valor. não, Caiu muda muito. muito. É, você tem o poder de compra, né? Com Poder dinheiro comprar. na mão. Tem Essa jeito. semana a gente estava falando com o Zig, que é o nosso assessor de investimentos, e a gente chegou nessa conta e falou, cara, como o poder de compra muda o jogo de qualquer empresa, de qualquer pessoa física. Então, gente, entendam quanto o consórcio vai te dar poder de compra e poder de barganha é a chave para poder alavancar o teu E ó, sucesso, vou falar uma coisa né? pra você, Larissa. é Esse isso. negócio de você ter poder de compra no consórcio é bem legal. Porque se você tá com uma carta de consórcio lá, que nem eu comentei lá do meu cliente Wellington, que pegou agora, ele tá com uma carta de 300. Saiu do aluguel. Ele tá comprando o imóvel que ele tá morando já, porque ele não quer fazer mudança e tal. Mas se é uma pessoa que já tem imóvel, fez para investimento, tá pagando ali, foi sorteado, eu não vou sair comprar qualquer imóvel. Eu vou esperar uma oportunidade. Exato. Então eu começo a olhar vários, falar com o corretor, falar: ó, eu quero alguém que está vendendo, que está com pressa para vender. Porque ele vai lá, faz a proposta e ele ganha na compra. É isso. E ó, vamos segredo falar de é como esse, o é imóvel você. valoriza, É, e às vezes a né? pessoa saindo do país, né? Tipo assim, Saindo eu quero. do país, precisa do dinheiro para poder fazer alguma outra coisa. E, inclusive, a gente atende muita gente fora do Brasil. Que tá se programando, às vezes, pra É, voltar. Orlando. que faz é. patrimônio aqui. Que o pessoal legal. ganha em dólar, paga a Pô, parcela, que ganha em delícia, euro. né? Imagina se ganhar e já tá 5 vezes o seu dinheiro, que delícia. Pra gente aqui, o que é R$1.000, pra eles é 200. É. E quem não tem duzentinhos normalmente ali no final do orçamento, dá, né? E aí, Então, É que você Contemplou ali. deu um exemplo legal do dinheiro que guarda. Nós temos 3 crianças. Quando ele fala: vamos no McDonald's, vamos no McDonald's, vamos no McDonald's, McDonald's. respirou R$1.000, né? Não, Com é, três é filhos. R$150 Sorrindo. comprando com cupom. É. Com cupom. Ali, ó, baixem o aplicativo Baixou do o McDonald's. E aí, se você Cupom. fizer isso, a alegria da criançada uma vez por semana, nós estamos falando de R$600. R$600 você já consegue comprar uma carta e de mais ou menos uns 150 mil, pagando meia parcela. Você sabe que é aquela coisa de você dar nome aos bois, né? Na vida financeira como um todo. E aí você começa a olhar. Eu tava esses dias, a gente tem aqui no escritório, junto ao time de funcionários, a gente tem esse tete-a-tete de conversar, criar planos e ajudar nessa questão. E como eu sou formado em administração com ênfase em seguros e previdência, então essa é a minha formação acadêmica, a gente acaba pegando alguns macetes ali da vida. E aí eu comecei a mostrar em números. Falei assim, você sabia que de 10 em 10 tá dando 1.500? Então, quando você para pra olhar, você fala assim, meu Deus, tá escoando dinheiro da minha mão, porque eu estou sendo... E é normal, né? Não é um pecado capital de todo mundo, mas que se você não parar pra ver... Tanto que minha mãe sempre me ensinou isso. Tem um boleto, que aí você vai ter que pagar. Você não vai tirar teu nome? Então, se exponha a um consórcio, porque você vai ter que pagar e você vai dar um jeito, você tem que fazer acontecer. Então, eu acho que é uma chave. E quando muito menos importante. esperar, a excelente notícia chega. Ai, até chora. Né? Parabéns, você vai Vou falar uma contemplar, coisa. pode Esperando escolher o isso, em nome de Jesus, esse imóvel. mês eu acho que vem. Chega, chama. Vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho eu escutei de um professor de finanças um negócio bem legal, que ele fala salvar dinheiro. Vocês já ouviram falar isso? Não, conta pra gente, por favor. Quando a gente fala de salvar dinheiro, é assim, ó. Se eu tô aqui, vamos pensar que a gente está aqui dentro de um shopping. Aí você fala assim, pô, eu quero comer um doce.
Aí se você for no primeiro que tiver na sua frente, você às vezes vai pagar num pudim lá R$ 25. Aí você fala, pô, mas se eu tô aqui dentro de um shopping, eu tenho um monte de opções, qual é a loja que eu sei que eu vou comprar um doce de repente um pouquinho mais barato? Ah, tem a loja tal. Às vezes eu ando poucos metros, vou comprar um pudim de R$ 12. Eu já salvei R$ 12. É isso. R$ 12,50. É isso. Então, assim, eu vou começando a salvar dinheiro para quê? Pensando em quê? Em gastar menos para conseguir fazer um investimento. E vou te falar, Eu sou o essa maior salvador chave. de dinheiro. Agora que eu parei pra pensar aqui. É. Esses dias a gente tava numa loja. Parabéns. Tava numa loja aí, eu quero comprar coxa, comprar não sei o quê. Eu Falei, sou "Fia, emocionada nas compras. falei, pelo amor de Deus, deixa eu olhar no Mercado Livre. Aí aqui, ó. Falei, não, aqui é o Mercado Livre. Não, de fato, Não. assim, era uma parada de R$ 200 e no mercado dele 35. Aí ele falou assim, Marissa, presta atenção. Aí eu, ai, tá bom. Por ela pagava R$ 200. Falei, não, o E eu Mercado falei, Livre olha, entrega rápido. sente aqui, olha que delícia. E como é Mas importante, né? olha que isso. legal. Olha isso. isso, salvou Eu faço o dinheiro. isso direto. Esses dias ela veio uns. Eu não vou falar o nome do brinquedo, senão se a pessoa assistir, ela vai lembrar de mim. Ela é nossa cliente. Mas a Raquel querendo comprar um brinquedo para bebê. Não, olha, isso aqui é legal porque ela tá um aninho, tá fazendo que faz barulho, não sei o quê. Aí eu falei, quanto que é isso? 120. Eu falei assim, ah, tá bom. E ela vendo lá e a mulher convencendo ela a comprar. Aí eu fui no Mercado Livre, 59. Olha. Aí eu falei assim, Salvou uma grana. eu fiz só assim pra ela, assim, ó. Aí ela, então tá bom, vou pensar melhor e devolveu. Chegou em casa, pediu, aí eu falei, tá vendo? Metade. Não, Não, isso a gente é tá falando impressionante. de um item Gente, de um dia. num momento. Quantas oportunidades a gente não tem de salvar 5, 10, 15... Por exemplo, no a final do estratégia mês? que todo brasileiro trabalhador para fazer. História da marmita. Vou dar um exemplo. A gente se mudou recentemente e nessa mudança, história de instalar gás, enfim, a gente come de acordo lá com a nutricionista, a gente faz marmita, a gente tem um amigo chefe, enfim, uma benção, e a gente come ali porcionado. Mas naquela semana, a gente tava com a casa em caixas, não tinha como comer. Então, cara, uma semana da gente almoçando, deu, sei lá, 400, 500 reais. Dá. Aí você para e você fala, meu Cristo. E é uma delícia, né? Você Não, e vai, fora que aí você pega o encontramos- docinho, encontramos um aí você restaurantezinho pega o baratinho. refri. É. E olha que o Vini é o maior mão de vaca do Brasil. Não, salvador de dinheiro. O maior Salvador salvador, de é verdade. E ele aqui, ó, tinha um restaurantinho, gente, inclusive, ótima dica, vou até fazer um jabá. Cozinha da Sogra, aqui no Tatuapé. Vocês não têm noção do que é Sério. esse almoço. Maravilhoso, gostoso, barato, mas enfim. quando R$ 26 você parar come à para vontade. ver, Nossa, eu tava... E comida boa. comida, Não, mas sim, assim, sim. de verdade, gostoso, não é A aquela coisa... feijoada deles é absurda. Não tem. Muito bom. Aqui no Meu Tatuapé é Deus do muito céu. gostoso. E aí Deu até você para fome pra agora. colocar. Aí a gente até parou e falou, cara, R$ 500 são $100. São R$ 500 de investimento pra... No final do ano são X euros. Aí você olha e fala assim, isso aqui é burrice, E né? se a gente olhar um pouquinho além, cartão de crédito. Ah, é pra chorar. Você olha aquilo e fala, como que isso aqui, Multiplica, né? Nossa. 7 mil reais de fatura, foi um brinquedo pra criança, um sapato, uma coxa. Não tô entendendo. Ontem Calma. tava tendo uma E eu ainda live. dividi. Eu dividi. Ontem eu brinquei que eu postei numa live oração para a fatura do cartão de crédito. Pra ver se o Itaú lembra de mim e fala: não, esse ano você foi contemplado, não vai pagar. É Mas, ó, aqueles uma- 10, aqueles Dinheiros, 15, é. aqueles Uma 50, coisa, 80. você né? perguntou se a gente tem histórias. Eu acredito que vocês também têm milhares, né? Eu tenho um cliente que uma vez ele me fez pensar, e foi bem no começo, eu achei muito bacana. Ele falou assim, Denis, você tá legal, você tá na Porto, você já é funcionário há bastante tempo e tal, mas você já parou para pensar que você hoje não tem renda? Eu falei, claro que eu tenho, eu trabalho e tal, ganho legal, porque eu trabalho muito, eu trabalhava de domingo a domingo e tal, por escolha. Ele falou assim, mas você já tem imóvel? Eu falei assim, não, tô pagando consórcio e tal. Ele falou assim, então você não tem renda. Porque se você parar de trabalhar hoje, quanto que você tem? É isso. Aí eu falei assim, se eu parar de trabalhar hoje, ele falou, então, você vai ter renda quando você falar para mim assim, ó, parei de trabalhar, E mas o eu dinheiro tenho... continua entrando. Tá entrando dinheiro aqui de aluguel, disso, daquilo. Sem eu trabalhar, sem eu fazer nada. Essa é a sua renda. E ele só comprando imóvel. Consórcio comprando imóvel, colocando para pagar. Ele falou assim, ó, eu tô comprando esse imóvel, não é luxo. Quem vê de fora vai achar que é luxo. Só que eu tô pensando o quê? Há 15 anos eu me esforçando um pouquinho mais, mas isso aqui é uma renda vitalícia. É isso. Quando eu parar de trabalhar, eu quero ter lá meus 20 mil reais de renda
sem eu precisar fazer nada. No máximo, ter problema com o inquilino. Tipo, meu problema é tirar o encanador ali, né? Tipo, É o vazamentinho o vazamento. ali. E você sabe o quanto. Gente, a gente parar de falar. Eu até posso abrir isso aqui. A gente comprou imóvel no ano passado. Eu coloquei isso aqui que eu ia falar. Conta É isso. verdade. Não, mas é muito Isso é louco. muito legal, Porque, porque na verdade, como eu valoriza, né? ia trazer até a questão. Teve um movimento ali em 2020, 2019, da galera falar: imóvel não tem que comprar, viver de aluguel. Eu sou Isso. milionário e vivo de aluguel. E aí eu lembro que muita gente, era uma briga, né? Falando: é ou não é. Pra você é fácil, pra mim não. E aí né? nós vivemos isso assim. Nós compramos um imóvel há um ano atrás, não foi? Não. Novembro. Nossa, isso tudo já, gente, passa muito rápido. Voa. Em novembro o quê? Do ano passado? É, 11. Não, novembro agora? 2023, sim. Caraca! Tem então- 7 meses. Tem 7 meses só. Nossa! Gente, Em voa. 7 meses o imóvel valorizou 60 mil reais. 60 mil reais. Eu acredito. Então, aí, parênteses, na ele não planta, terminou. ele tá na planta, é. Ele tá lá, eu falei, que isso, que 60 isso? mil reais, é Eu muito quero bom. mais um, ainda não posso. Mas assim, você para e fala assim, e além disso, foi pra você investimento, deixa, né? e você deixa assim, minha avó falecida, meu pai faleceu também, né? Então, quando a minha avó faleceu, que foi depois do meu pai, naturalmente os patrimônios dela vieram direto pra mim, pra minha irmã, e, enfim, os demais herdeiros. Mas o ponto é, ela ali na vida sofrida que foi, construiu um patrimônio, deixou ali. Então, não é só a tua escolha, mas se você vier a faltar hoje, a tua família, os teus filhos, eles têm da onde recorrer, têm para onde recorrer. E como o mercado imobiliário traz esse recurso e como o consórcio faz a gente chegar nesse lugar. Que o brasileiro comum talvez não conseguiria, né? Esses dias eu recebi uma caixinha de pergunta lá no Instagram e a pergunta foi: me convença a fazer um consórcio em 5 segundos. Aí eu falei, ele falou assim: paga o aluguel. Me convença a fazer um consórcio em 5 segundos. Eu falei, olha, na sua falta, sua família fica onde? E no caso do consórcio, o imóvel vai ser quitado. Sim. E você dá um teto para sua família. Vamos dar o exemplo que... Menos de 5 segundos. Menos de 5. E é o triste exemplo do Sul. O que aconteceu com todos os nossos colegas? Tem um super amigo que é corretor, ele tinha um prédio, assim como nós aqui, e a estrutura desabou. Então, de um dia para outro, a pessoa que tinha uma série de coisas, ela não tem mais nada. Então, é muito importante a gente parar para pensar o que a nossa falta, ela muda a história da nossa família. E as pessoas precisam... Tanto que, assim, eu tenho uma colega que, enfim, o determinado parente veio a falecer, e a família que era rica se tornou uma família de classe média, quase classe média baixa. Porque ele era o mantenedor, na ausência dele não tinha nada, que é aquele famoso rico pobre. Porque você pode até ganhar muito, que é a história que esse seu cliente perguntou. Mas se você não tem nada, é dinheiro por dinheiro, né? Então, assim, eu perdi meu emprego, a empresa faliu, as coisas aconteceram. O que você tem ali de bem material? Que é né? a sua segurança, né? Exato. Que aí é onde o seguro condominial, o seguro residencial, o seguro como um todo vai indenizar essa determinada cobertura do Sul. Então, assim, gente, hoje a gente precisa entender que o consórcio e o seguro como um todo não é mais uma escolha. Ela é uma proteção para tua casa, para tua família, para os teus filhos, né? É isso. É uma isso mesmo. proteção de Perfeito. renda. Perfeito. E até assim, pensando hoje no que nós temos, eu tô, assim, a maioria dos meus clientes, eu sempre falei, você quer investir? Investe um percentual no consórcio. Você vai comprar ETF, vai comprar ação, coloca um pouquinho no consórcio. E aí, a minha briga anteriormente era assim: você falava para o cliente que era um investimento, o pessoal de investimento falava que não era investimento. Só que agora a XP está entrando com isso daí, né? Agora é investimento. Por quê? Porque tá vendo que o cliente abriu o olho. E aí, o que eles falaram, eles vão ter que desmentir agora. E, gente, conhecimento é poder, né? Exatamente. Mas é igual também na época do Bitcoin. Eu lembro que eles atacavam, falavam: isso aí é pirâmide, você comprar Bitcoin, esse dinheiro é um dinheiro que não existe. Agora eles são os primeiros a gravar vídeo falando: não, invista em Bitcoin. Assim como o plano de saúde, muita gente, né, no passado falou assim: eu vou pagar pra quê? Se eu ficar doente, eu pago no particular. A primeira internação, eu conheci todo o argumento cai por terra, porque uma internação UTI custa quanto, né? Então, assim, não dá, a gente tem que parar esse programar, esse meu cliente que me falou da renda, a esposa dele teve um problema faz pouco tempo. Ele falou pra mim que se não fosse o plano de saúde dele, ele falou assim que ele pegou a conta, que ela ficou internada, ela deu um aneurisma. Ele falou assim que pediu a conta só pra saber, porque ela ficou acho que não sei quantos dias lá internada, deu mais de 1 milhão. Isso que eu te falar, a gente tem um cliente nada, um amigo,
que o pai teve uma questão de embolia pulmonar, ficou alguns dias internado no Einstein e simplesmente R$ 1.200.000 foi deixado. E um outro colega, a mãe, passou mal e na hora a mãe falou, me leve no Einstein, e não onde o plano cobria. Nossa, foi. E uma questão cardíaca deu R$ 800.000. Então a gente sabe, óbvio que eu sei que Einstein é uma questão de custa um pouco mais caro, mas em qualquer hospital seria 200 mil. Então, assim, hoje a gente precisa entender o seguro como uma chave que guarda a sua casa. E são coisas tão baratas quando a gente coloca frente ao que ele nos leva, né? Você coloca o seguro de vida. 10, 15, 20, Sim. R$ 30 no Nós mês. tivemos Poxa. um caso de um cliente que não queria fazer o seguro no consórcio. Ele bateu o pé, não queria. E a Raquel, não, o seguro é bom, o seguro não sei o quê. É proteção para Tentando você, para sua convencer família. Ele fez, acho que foi 700 mil, né? O imóvel. Sem seguro, comprou o ele fez o imóvel. consórcio, comprou o imóvel, sem seguro, tudo certinho. E bacana. A gente era um case de sucesso. Foi passar as férias em Orlando, infartou e morreu lá. Quem tá pagando essa parcela? Então, A só que viúva. na hora, o que que aconteceu? A família veio babando pra cima da Raquel. Foi. Por que você vendeu sem... Aí a Raquel pegou, printou e falou, ó, ele que pediu. Olha aqui, ó, mandou 3 prints. Um ela falando, mandou o áudio que ela mandou pra ele falando que era importante e que ele não quis. Foi a nossa sorte, porque o cliente ia falar que não, você quis vender sem... Tava A gente- cheio de vida, de saúde, De saúde. enfim, mas A chance a gente Mas, nunca gente, sabe, considera. né? Ele tinha 50 exatamente. e quanto? 56? Você acha? acho que 54. 54 muito anos, pouco, é. novo. Só que quando veio, tava fora. Assim, se ele Aí, tivesse sobrevivido, tava fora e ia pagar uma fortuna de hospital, né? A gente tem um caso que acho que a gente até contou aqui em episódio do Pedro, um colega nosso, um irmão assim da família, e que a gente, assim que eu me mudei pro Rio, que a gente tem uma filial do escritório no Rio, e eu fui, enfim, tava nesses primeiros meses, eu falei assim, junto com o Vini, Pedro, você precisa fazer um plano. Faça um plano de saúde, faça um seguro de vida. Não precisa. Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, custa R$ 300. Isso é burrice, você tem esse dinheiro. Ele fechou o seguro, os dois. 4 meses depois ele sofreu um acidente, que ele ficou na UTI internado, ele teve mais de 5 cirurgias. Foram 3 cirurgias, Ele 4 quebrou cirurgias, acidente de a moto. perna, o fêmur, os pés em vários Não, pedaços. estourou osso pra tudo que é lado na perna dele. Ele quase Meu morreu Deus. e o seguro cobriu. O seguro de vida da indenização, enfim, o saúde cobriu. Então, gente, não tem essa opção. Não tem. Um amigo meu, eu tava falando com ele ontem sobre isso. Ele é da Porto, funcionário Porto. E ele falou assim, Denis, eu tenho um seguro da Porto, mas eu fiz de uma outra nova que tá vindo aí, eu achei bem bacana que eu vou ver pra mim também. Ele falou assim, ó, eu fiz aqui, ó, baratinho, ele paga R$ 100, ele tem 1 milhão pra... Indenização. Indenização pra... Morte? Não, pra invalidez total Parcial. e parcial. Olha isso. Aí eu falei assim, mas por que você colocou tudo isso? Ele falou assim, por quê? Eu não tenho família, é só eu e eu tenho meus pais. Se eu vier a falecer, 100 mil dá para os meus pais. Só que se eu me quebrar na moto e ficar inválido, eu tenho que ter dinheiro. Então ele fez 1 milhão pensando, se eu ficar inválido e precisar de ajuda, o meu dinheiro vai poder me dar uma vida melhor. Eu vou te falar, é isso mesmo. Mas olha Ninguém só a pensa ideia. nisso, né? Se você parar para pensar nisso, se eu ficar inválido, ninguém está livre disso. É melhor você ficar inválido com dinheiro ou sem dinheiro? E quanto custa Sim. um home care? Quanto Então- custa? O Pedro, esse nosso colega, ele precisou de maca no quarto. Nossa, Ele ficou mais de caos. 8 meses em casa. Então, imagina, ele era um chefe de cozinha, renomado no Rio de Janeiro, em casas de luxo, e de um dia para o outro ele estava no auxílio do governo. Sim. Então, você traz isso para isso. E o seguro traz essa ponte, né? Esse bang jump para você pular e você conseguir continuar sobrevivendo, É porque isso não mesmo. dá. E aí o que acontece muito, imagine que com vocês aconteça muito, chega cliente assim, já tá quase morrendo, já tá lá, já tá em vale, fala, deixa eu fechar um seguro de vida. Não, meu amigo, não Fala, tem agora- como. agora já Agora era. ninguém mais quer. Passa por aquela questão da mentalidade e planejamento. Sim. Tudo, gente, qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente for fazer, minimamente. Uma festa. Esses dias a gente fez o aniversário das nossas filhas. Eu meio em cima da hora, correndo, ficou tudo mais caro. Ai, Eu quase tive um treco, porque é É. uma correria. Aí eu parei pra pensar e falei, Raquel, você vende consórcio.
Planejamento. Isso é um planejamento em pessoa, não só parabéns, Raquel. isso. Na vida precisa de planejamento, minimamente, Minimamente. para as coisas simples. E se a gente comparar, países de primeiro mundo trazem isso. Isso. Eu fiz uma especialização de seguros no final do ano passado em Londres e a gente teve uma oportunidade muito legal de sentar com uma das maiores seguradoras, né, que é a Swiss Re, resseguradora também, para sentar para entender o mercado europeu versus o mercado brasileiro. E o louco é que eles mostravam a quantidade em percentual. 80% da população no Reino Unido tem seguro de vida. E aí você troca para o Brasil que está em menos de 10, Não, 12. e E esses 10, 12 é coletivo, né? Porque assim, A tá empresa lá na paga, empresa, a normalmente Aí- não é a pessoa física. Assim, é assustador Aí isso. você entende por que você vai num país de primeiro mundo e não existe juros. É. E aí você vem em um país aqui como o nosso, um país Subdesenvolvido, maravilhoso, um mas é povo subdesenvolvido. maravilhoso. Eu amo nosso É Brasil. verdade. Mas enfim, infelizmente a nossa mentalidade ainda está para trás. Por isso que os bancos ainda fazem Fazem festa. milhões. Não tem, gente, existe procura para se pagar, existe procura, fila de espera para você pagar 3 imóveis e ter um. É. Como Pra pode, né? pagar 2 carros e ter um. Exato. Mas peraí, para tudo. O que tá acontecendo? Aí você vai em um país de primeiro mundo, não tem. Sabe por quê? Você pode cobrar o que for, eles não vão pagar. Porque tá aqui, ó. O segredo tá na mentalidade. Eu não pago. No ambiente. É um absurdo você pagar um imóvel de 500 mil, no final pagar 1,5 milhão. Não tem E é cabimento. muita E gente. a maioria do brasileiro ainda. Até um colega da faculdade estava contando que ele financiou o imóvel, enfim, sem seguro, sem nada. 1 ano depois foi roubado, até hoje paga o carro. Aí você fala, gente, é pra morrer isso, né? O cara tá lá pagando o carro que Ah, não tem muita existe gente. mais. Tem muita Então, gente. assim, não tem condição. É uma coisa que a gente precisa Loucura. parar e pensar como povo mesmo, né? Entender como um todo. Lições pra vida. É verdade. Salvar dinheiro, Não, é comprar salvar consórcios, dinheiro. Salvar seguros. E assim, o Brasil é um país tão incrível, né? Eu falo que tudo que você planta aqui, você consegue colher, né? É um solo fértil, é um clima bom, mas a mentalidade é muito isso. Se tem gente cobrando, é porque tem gente pagando, né? Se tem esses juros todo. Uma vez eu estava tendo um treinamento com um cara que ele é israelense e ele fala sobre finanças e tudo mais, é bem interessante. O nome dele é Ben Zuriel. Olha o nome do cara, né? Ele é israelense mesmo e ele tem um livro que é Vou Te Ensinar a Ser Rico. E aí, nesse livro, ele traz alguns pontos. Ele fala que nem o agiota de israelense, porque lá também tem agiota, cobra os juros que os bancos brasileiros cobram. Olha que loucura isso. O cara é agiota lá em Israel, ele não cobra a quantidade de juros que os bancos brasileiros eles cobram. Então é muito louco isso. Infelizmente só cobra porque tem gente que paga, tem gente que se envolve nisso, porque se não tivesse, o que aconteceria? A gente seria os Estados Unidos da vida a nível de juros, né? Porque é absurdo, é uma loucura. Cartão de crédito, um amigo meu também, ele devia R$ 2.000, aí foi virando a bola de neve, a conta tava em 30. É verdade. Você sabe que eu fico muito feliz de uma coisa que você falou, né? Nosso povo, nossa galera, eu também, meu Deus. Toda vez que eu viajo, eu volto e falo, obrigada, Jesus, por falar português, por ser brasileira, tete a tete, gostar de gente, né? Ser feliz, que esse Acolhedor, povo é só caloroso. Nossa, gente, vem embora, fica em casa, não conheço, tem problema, aquela coisa de Brasil. E pensando assim, o quanto a internet trouxe essa democratização de conteúdos que até então estavam em mesas apenas de milionários. A gente tem um colega, irmão, nosso grande parceiro cliente aqui do escritório, que é o Navarro, ele é um dos maiores influencers hoje de finanças no Brasil. E a gente vê nos directs do Gabi, quando a gente tá com ele, fala aí, Vina, as histórias, né? Tipo, meu, você mudou a minha família. E o cara começou a investir R$ 20 em ação, enfim, R$ 30. Então, é entender que essa democratização do conteúdo digital trouxe esse acesso e esse é um benefício que a internet nos trouxe que não tem. Isso. É o não start, tem. né? Gente, E porque aí, isso. onde a gente vê, por exemplo, o Pablo Marçal, bilionário, Exato. tem um patrimônio, sei lá, de 5 bilhões. Eu vi uma entrevista dele recentemente. E aí ele traz e fala, não, peraí, eu faço desta forma. Se não existisse esse meio de comunicação, verdade. Como que a gente chegaria até essa informação, né? como que Dá o voz consórcio pra muita cresceu gente. 50% nos Exato. últimos 5 anos? Considerando se não que está tivesse? desde 1960. Exatamente. Então, assim, a gente está falando de muito tempo no Brasil para dar um boom, né? É. E você sabe que a pandemia ensinou de uma forma triste e caótica
o quanto o planejamento é necessário, que a gente não sabe o que pode acontecer com o mundo, né? E quantas pessoas Exatamente. ficaram milionárias na pandemia, né? Porque é o que eu sempre falo, enquanto tem gente chorando, tem gente ganhando dinheiro vendendo lenço. E é muito isso. Então, assim, muita gente viu a pandemia como uma oportunidade. Eu lembro disso, assim, eu morava no Rio ainda, e eu tava com um amigo, e aí ele recebeu um telefonema de um outro amigo dele, que é do ramo de auto, comprava carro. Ele falou, cara, se prepara, porque essa é a hora da gente comprar muitos carros, porque os preços vão estar lá embaixo, as pessoas vão estar querendo vender casas, a mesma coisa. Então, eu conheço pessoas que triplicaram o patrimônio, Isso. porque, de fato, eles tinham se planejado, É. né? Eles estavam planejados. E até a Lari puxou o negócio do Navarro, é muito interessante, porque muita gente fala isso. Ele fala, se você investir R$ 50 por mês, em 30 anos você tem 1 milhão. Mas a conta não é essa, mas é basicamente E isso. ele justifica com juros Aí a lá, pessoa né? fala assim, 30 anos? Mas se lá, se eu morrer até lá? Mas a pergunta não é se morrer, e se estiver vivo? É. Porque as pessoas não fazem essa pergunta, né? Mas se eu morrer? Mas se tu não morrer, se tu estiver vivo? Tu vai ter R$ 1 milhão? Não vai ter, ô desgraça. Então, Pô, fica esperto. E aí você faz um financiamento de 30 anos, né? São 30 anos da mesma forma, mas a Nossa. gente olha com outro olhar. Então é olhar e falar assim, gente, acordem. O dinheiro cobra a conta. E é a história de tantas pessoas que começam a vida. A gente tem uma pessoa que a gente conhece muito próxima que dos 20 aos 40 teve casa, imóvel, e A e B, e chega na terceira idade e chora para pagar um plano de saúde. E hoje a gente sabe que é quanto custa, né, um plano de saúde da idade sênior. Então, assim, a gente tem uma história... Lembra de um cliente que veio aqui no escritório? nossa, Essa história é pra misericórdia. chorar. Vou até deixar você falar, por favor, porque ele era teu. E ele, digo teu cliente, mas É, essa história era me meu marcou. cliente, né? Porque parecia que era teu. Não, ateu não. Ele era seu Mas cliente. foi isso, assim, ele marcou a nossa chegou, vida, ele assim. chegou com 76 anos de idade, Tão ele tinha um querido, contrato né? que era antes de 98. Então, a regra do contrato dele, ele não atualizou aquele contrato. Então, a regra do contrato dele, basicamente, era assim, a cada 6 meses era um reajuste. Então, o cara tava pagando, era, acho que 22, né? Uhum. 22 mil reais de plano de saúde 2 pessoas. para 2 pessoas. Ele já tinha Nossa. vendido uma casa. Ele vendeu uma casa para um amigo, a casa parcelada. Em Tipo parcelas assim, de 25 mil. em parcelas de 25 mil poder pagar o plano. E aí ele já tava desesperado, por quê? O cara já tava acabando de pagar a casa e ele não tinha não tirar dinheiro. E o maior problema, a esposa estava loucura, tratando câncer. Então, o pior de tudo ele estava refém daquilo. Tava Porque refém. a conta matemática é mais fácil 22 ou quanto custa todo o tratamento da UTI que ela estava precisando, a quimio, então... Aí você olha e fala assim, o cara tinha um patrimônio, uma casa milionária, ele contando. E ele falava assim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu. Aí eu até saí da reunião. Eu falei, não, eu preciso chorar. Porque a vontade de você falar assim, pelo amor de Deus, vem aqui. Mas você não tem nem como Não tem salvar o que uma pessoa fazer. dessa. Ali Porque tem que fazer. nenhum conhecimento técnico nosso podia salvá-lo, porque a regra de contrato que ele estava tinha toda a base legal para isso acontecer. A judicialização provava que não fazia sentido, então a jurisprudência não era a favor dele, o contrato não era a favor dele. E ele falou, só tenho mais 8 parcelas. O que eu faço? E eu falei, a gente tem que se abraçar e chorar, porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não tem pro senhor. Ninguém aceita a sua esposa, porque ela tem uma doença. Ao mesmo tempo, você não pode parar de pagar. Então é muito triste, né? A gente entender que a história de muitas pessoas acabam sendo esse final. Então, assim, eu não quero trazer essa negatividade, não é isso, mas a gente precisa parar e entender, gente. A gente precisa se programar. Pensar no futuro. O planejamento sucessório, né? O planejamento como um todo. Hoje aqui no escritório a gente fez um planejamento sucessório. Quero que minha mãe viva por muitos anos. Mas se qualquer eventual circunstância acontecesse, o plano está feito, as coisas estão em nome, as coisas estão certas, né? Que hoje em dia tem toda a história da holding e todas as coisas que a gente consegue fazer. Procure especialistas para isso. Também procure especialistas para consórcio. A gente aqui em benefícios e tudo mais. E começar a estabelecer esses padrões. Lembrar isso. A chave, se a gente pudesse resumir esse podcast em uma palavra, eu acho que é planejamento. Né? Planejamento. Ela é a chave. Em todas as áreas da vida, né? Todas as E áreas. a gente está falando de patrimônio por conta da questão do custo final, ou a questão do plano de saúde, que envolve a tua família, vidas, né? É muito sério. Mas em tudo, planejamento do tempo. Tudo. Qualquer ligado. coisa que for fazer, o planejamento precisa vir à frente. É isso aí. Não, no final a gente já tem um seguro um consórcio de auto.
Já vou fazer já Estamos onde... conectados, porque eu pensei, falei assim, não é que eu preciso colocar mais Já um vou ponto. fazer já onde de Eu casa. preciso mais de umas 2 parcelas de Fazer consórcio, onde pelo de casa, amor de Deus, né? porque, nossa, Vocês fantástico. trouxeram a luz, assim, porque eu tenho essa consciência, é uma coisa muito boa, e a gente precisa disso, ou enquanto der, né, enquanto puder, para que é isso, aquela pergunta, vocês me deram 2 lições de casa maravilhosas, essa do salvar me levou lá no Brás, a gente indo comprar pra economizar. Eu, graças a Deus, eu salvo muito dinheiro. Faz a diferença. Faz. E assim, o Muito. legal é que vocês são jovens ainda. Se vocês Sim. começarem com essa mentalidade de colocar o consórcio como uma prioridade, comprar e alugar, quando vocês tiverem, vamos pensar daqui 20 anos, Sim, pensando que o consórcio é em 15, daqui 20 anos vocês já vão estar recebendo 5 anos de frutos disso. é isso. Então, assim, se eu quiser, que nem você falou, minha mãe tá parando. Mas se ela fez a programação dela, ela vai parar agora e ela vai curtir. Tranquilamente, Só que quando a né? gente faz o estudo da Previdência, que é até um ponto que você trouxe, hoje a maioria dos idosos precisam trabalhar para se manter. E essa era a hora deles desfrutarem Verdade. do que eles construíram ao longo da vida. Então, quem não se programa vai pagar o preço lá na frente. E o mundo mudou, né? Você até comentou que a sua tia se aposentou lá, enfim, há muitos anos atrás, com 40 e poucos anos, quase 50. Hoje a gente sabe como funciona toda essa questão de aposentadoria, como mudou a regra, nessa regra de transição. Aí você olha e fala o valor. Então, assim, às vezes a aposentadoria, infelizmente, não vai suprir, não paga nenhuma parcela do plano de saúde se a gente colocar a aposentadoria no salário base. Então, são tantas coisas que nos levam a querer jovens se programem, porque não dá. Ontem eu tinha 18 anos. Ontem. E Já passou. tô com 27 pra fazer 28. Falei, meu Deus, tô ficando velho. É isso. E para passar por mais 10 é um mais um pulo. segundo, É um né? pulo. O que eu mais recebo a gente recebe muito essa pergunta, né? Consórcio demora? Eu falo, primeiro demora para quem não faz. Para quem não faz, não vai acontecer nunca. Já é o primeiro ponto. Verdade, Segundo, o tempo vai passar. Vai passar para quem fez, vai passar para quem não fez. Quem fez, aproveitou o tempo, vai realizar, vai comprar, vai fazer patrimônio. Quem não fez, está muito perto de ir lá e dar dinheiro para banco, porque, gente, não tem outro caminho. Ou você tem à vista, ou você faz um consórcio e planeja, e aí o ideal, o consórcio, ele atende o cliente que precisa do bem a curto, médio ou longo prazo. longo prazo. Vai depender do teu bolso, da tua urgência. Ai, Raquel, mas eu não tenho capital, não tenho lance. Então, segura um pouco a ansiedade. A ansiedade só pode existir para quem tem lance. Não é? É verdade. Então, segura um pouquinho a ansiedade, coloca o pé no chão, faz cálculo. Sem contar que a gente não falou isso. Mas até para pagar 3 imóveis no final, você precisa ter 30% de entrada. É verdade. E Né? tem E eles uma frase... sacrificam, às vezes, o FGTS de anos da família e tal. Isso, Tem uma isso mesmo. frase que uma filósofa bem conhecida, que chama Raquel Daisy, falou esses dias. Uma pensadora. Uma pensadora que Milenar. ela falou isso pro cliente, eu falei, eu vou levar isso para todos os clientes. A partir do momento que você pagar a primeira parcela do seu consórcio, o seu aluguel é temporário. Olha É isso. verdade. Olha De Então, fato. assim, paguei a No primeiro primeira, mês. uma hora eu vou sair do aluguel. Agora, se você não pagar, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo aqui o podcast conhecem 1, 2, 3 pessoas que já pagam aluguel há 30 anos, há 35 anos. E como Mora pode, com os né? pais há muitos É anos. o dinheiro. Ele costuma ser muito para quem paga e pouco para quem recebe. Porque quem recebe quer sempre aumentar e quem está pagando quer sempre Tá diminuir. sofrendo ali pra Tá pagar. sofrendo, exatamente. Isso Gente, é, fantástico. olha, Muito Não, bom. criptografa essa frase. Porque ela é Pô, e por isso, no início, a gente tava falando, a questão do podcast. Eu amo isso daqui. É o quanto eu aprendo estando é uma assim... universidade da vida. É a porque troca, né? Que É verdade. bacana. É muito bom, muito Gente, bom. que alegria receber vocês. Foi muito, muito gostoso o nosso bate-papo. Eu queria pedir para vocês falarem para o público ali sobre, enfim, a corretora, como eles podem achar vocês para, enfim, procurar mais sobre o consórcio. O Vini sempre faz uma pergunta muito legal, né, Vi? Sobre se tivesse uma frase ali para dar no Eu, mundo. eu peguei isso do Joel J, eu acho muito legal. Aí até um dia que eu vou trazer uma coisa minha mesmo, mas enquanto isso eu trago dele. Mas Inspiração. se você tivesse hoje, assim, o que você falar aqui vai ser traduzido para todos os idiomas no mundo.
que recado você deixaria pra gente poder Pro entrar aí mundo. no final? Pro mundo, a pessoa que vai te ouvir, não só pode ser de consórcio, pode ser de vida, pode ser uma frase, mas algo que de fato a pessoa vai te ouvir E ali. represente você. Eu já começo até a me emocionar já. Porque meu propósito de vida o que me move é ajudar pessoas. E a minha profissão me possibilita isso, né? Quantas pessoas a gente já, né, Já ajudou. não ajudou? Quantos casais, quantas famílias, enfim, que a gente ajudou a realizar um sonho. E continua esse trabalho tão forte de pegar na mão do cliente e ajudar a levar até o objetivo, sair do aluguel. Jovens que, ai, Raquel, não sei o que eu faço com o meu dinheiro, estou gastando tudo, faz isso. E tá, vai lá, compra o imóvel, aluga. O jovem pode, né? Ir lá alugar, comprar mais um, enfim. Então, poder ajudar pessoas, isso me move e me faz acordar todos os dias melhor do que fui dormir para continuar esse trabalho. Legal, muito bom, muito bom. E eu falo para você ser intencional. Tudo na vida é intencional. Verdade. Então, assim, eu e a Raquel, a gente está falando muito sobre isso. Então, hoje, a gente está procurando estar com pessoas que nos possibilitam chegar onde a gente quer chegar, que aproxima mais dessa ideia de família, de Deus. Então, tudo é intencional, seja na área pessoal ou na área profissional. Faça coisas que vá te levar aonde você quer. Esse é o recado. É porque a gente é o fruto daquilo que a gente anda, aquilo que a gente consome, aquilo que a gente assiste. Se você tem alguém próximo a você que saiu do aluguel e conquistou, você fala, meu Deus, eu quero sentir isso. Você vibra pelo teu colega, mas você vira e fala assim, gente, eu também posso, eu também. Esses dias a gente estava conversando sobre isso, né? Com um colega de trabalho, a gente falou, sonhe. O Vini fala essa frase sempre, né? É o mesmo preço. Sonhar Não pequeno, sonhar pequeno, sonhar dá o grande. mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Então a gente precisa olhar e falar assim, meu, vem, vamos fazer acontecer. Cheio de energia, coisa, né? Muita coisa pela frente. Isso, sonhar sempre. E eu sou mais até do realizar, do planejado que. Sim. Porque sonhar é maravilhoso. Mas peraí, meu sonho Como? existe. Tem que dar o start, né? Como, quando e como eu começo a colocar isso em prática? É isso. Quais as ferramentas que eu É tenho igual o para pai rico, trazer pai isso para a pobre, né? realidade? É O verdade. que Né? eu preciso fazer para conquistar aquilo? Não ficar pensando, eu posso ou eu não posso. Não, o que eu preciso fazer para chegar ali? Aquela que eles mandam, posso, quero, consigo. Não, faça. Faça alguma coisa, né? É isso Muito aí. bom. E até coloquei uma frase que eu falo muito isso, até na questão de intencionalidade. Seja interessante e não interessado. Porque isso, você pode ser intencional, e quando você é intencional e você é interessante, é o combo perfeito. Porque tem muita gente que hoje, né, mais o mundo que a gente vive é só network, né? Ah, network, eu preciso pegar aquela... Me conectar. Me conectar. Ai, quero morrer e, tipo com assim, isso. no intuito de sugar. E não, leva, agrega, igual aqui. Como vocês estão agregando? Isso é muito bom. São colegas Então, de mercado, né? Exato. E estamos aqui crescendo. Numa mesa, quando você agrega, é maravilhoso. Eu, desde novo, eu comecei a trabalhar com 15 anos. E aí eu falo, eu não Mas quero você ser... não tem 15? Você Não. começou agora? Eu tô com 25. Tem essa cara aqui. Produto Essa cara de Jequiti. acabado. Essa aqui foi a Marizinha da praia. Mas eu sempre falei isso, desde meus 15 anos. Eu nunca quero ser o rei dos bobos. Eu quero ser o bobo entre os reis. Porque ali eu absorvo, ali eu aprendo, ali eu me desenvolvo. Então é muito isso. Gente, obrigado pela oportunidade. Imagina, Assim, prazer aquilo enorme. que você falou é real. Nós, embora somos, entre aspas, concorrentes, mas eu acho que a gente tem muito a trocar, muito a Com crescer. certeza. Tem cliente, tem sol para todo mundo. Isso é muito bacana. Eu também. Então, obrigado. Quem quiser achar a gente nas redes sociais é @capitãoconsórcios. Segue a gente lá, olha as histórias que a gente coloca lá dos clientes que vocês vão gostar bastante. Tenho certeza. Muito bom, Muito bom, olha, eu tô muito feliz e legal que a gente começou antes do podcast, a gente bateu um papo e a gente fala dessa história da especificidade. E quão importante é a especificidade, porque a gente consegue falar assim, olha, isso aqui é o que eu faço, eu sei fazer, e o seguro é um mercado tão grande, tão vasto. Então, quando a gente fala aqui da Agnus, a gente sempre fala disso, né? A nossa especificidade é vida, saúde, odonto, é o nosso carro-chefe, nossa operação respira isso, e a gente tem aqui colegas especialistas em consórcio, então procurem o time da Capitão, é um prazer estar aqui com vocês, a gente aprendeu muito, tenho certeza que a Gi aprendeu, a Thalita que me perguntou essa semana aprendeu, e todos os nossos espectadores
com certeza aprenderam também. Então, um prazer, Vini, por estar aqui com a gente mais uma vez, a gente fazendo co-host aqui desse episódio. E continue aqui, se inscreva no canal, conta aí pro pessoal. Compartilha, se inscreve, comenta, manda para um amigo para poder fazer um consórcio. Para os inimigos também. Para os inimigos Isso. também, é Manda verdade. aquela lista do Serasa, tá? De inadimplência, manda e fala assim, programa, vai lá guardar dinheiro. É isso, gente. Muito obrigado. E toda semana nós temos episódio, então aproveita e já se inscreve aqui. É um prazer ter você com a gente. Até a próxima. Aguardamos vocês, viu? Aí.